Papai Lula merece uma estátua? Vamos jogar real. Não, não merece. E principalmente o Lula mais recente é que não merece mesmo. Além do mais, o seguinte, entregou a Amazônia às organizações não governamentais financiadas do exterior. A Marina Silva é do Acre. A Marina é responsável por uma política que destrói o futuro da Amazônia, e ela não ficou lá para arcar com as consequências. Ela veio para São Paulo, ela mora aqui, mora nos Jardins, é deputada federal por São Paulo. O problema central é que essa farsa que foi imposta para nós como a tal da democracia possibilitou que essas pessoas chegassem até o poder. Aldo, eu vou fazer essa primeira pergunta e vou deixar livremente aí, vamos conversar. É possível, sinceramente, é possível vir à presidência da República, ou ao Senado, ou ao próprio, a própria Câmara ali, os deputados, ser um federal, sem se corromper? O senhor é prova, mas eu queria ouvir do senhor. E por que as pessoas se corrompem? Excelente pergunta. Felipe, Xandão, mais do que possível é necessário. Por que é necessário? Porque um presidente da República, ele não é apenas um administrador. Um administrador você pode contratar, um gestor você pode contratar. Um presidente da República, ele é um líder. Não é apenas um líder político. Ele tem que ser um líder moral, ele tem que ser uma referência. A mãe tem que olhar para um filho e dizer, olha, meu filho, aquele é o presidente da República, é o nosso presidente. Ele tem que ser essa referência. Por essa razão, o comportamento dele tem que ser um comportamento exemplar. Se ele escolheu essa vida, essa trajetória, esse tem que ser o comportamento dele. E o Brasil já viveu, já testemunhou vários presidentes da República, até monarcas, o reis, o Dom Pedro I não era um homem rico. O Dom Pedro II, imperador do Brasil, tinha também uma vida modesta. O primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, morreu pobre. Floriano Peixoto também. Getúlio Vargas morreu com menos bens do que o que tinha quando foi eleito. Você vai visitar a casa dele lá em São Borja, eu fui lá no Rio Grande do Sul. É um casarão de fazenda, modesto. Era isso que ele tinha. Os presidentes militares, todos eles. Qual que morreu rico? Geisel, Médici, Figueiredo? Não. Eram homens que tiveram uma vida modesta. Então, hoje o Brasil, infelizmente, está envolvido nesses episódios lamentáveis. Banco Master. Quem escapou do Banco Master? Tirando nós três aqui, mais uma meia dúzia. Puxa vida, nem me fala. O judiciário, o poder legislativo, executivo, o dinheiro dos aposentados, do INSS. Porque um rico, um grande empresário, um banqueiro, ele tem um grupo de advogados para defendê-lo. O aposentado, ele não tem opção, é confiar no Estado, confiar em quem é o guardião dos recursos dele, da aposentadoria dele. Como é que alguém vai roubar aposentadoria, roubar dinheiro de aposentado? Então, o que eu posso dizer é que isso é possível? É. Isso não deveria nem ser assunto de debates. Nossa, eu concordo 100%. Por quê? Eu fui deputado por 6 mandatos, fui presidente da Câmara, fui ministro de 4 pastas diferentes. Fui secretário da Casa Civil aqui em São Paulo, fui secretário municipal. Eu nunca tive uma conta minha rejeitada pelo Tribunal de Contas. Nenhuma conta. Não, essa aqui foi rejeitada, por alguma razão. Não. Eu nunca tive uma ação judicial, uma ação do Ministério Público por conta de algum ato administrativo meu. Em nenhum momento eu tive uma ação. Nunca tive um processo no Supremo Tribunal Federal. Eu já tive discussão lá no Supremo com o seu xará, lá com o Xandão, mas por conta da língua portuguesa, quando eu fui ser testemunha lá de um oficial que eu conheci, o Almirante, que foi meu subordinado, meu assessor lá no Ministério da Defesa. Então discutimos lá sobre interpretação de língua portuguesa. Eu nunca fui réu do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso não é apenas possível, isso é necessário. Por quê? Porque isso educa. Por que é que você põe uma estátua de alguém numa rua, numa praça? Para quem é homenageado pela estátua, aquilo não faz sentido nenhum, que ele já morreu. Para ele não faz sentido. Sim. Faz sentido para os vivos. Você homenageia alguém com o nome de rua, com estátua, com praça, para educar, para
criar referências para que o menino aprenda que aquele cidadão fez alguma coisa pelo bem comum. Agora, tem alguém hoje no Brasil merecedor de estátua? Nada, tá difícil, merecedor de uma estátua? Então, esse é que é o problema da nossa vida pública e o país precisando dessas referências. Felipe, eu acabo de voltar de 3 viagens que eu fiz aí para a Amazônia. Em 15 dias, eu fui a Rondônia, numa viagem, fazer uma palestra lá na Assembleia Legislativa. Depois fui ao Amapá fazer uma palestra na OAB. E ontem voltei de Roraima. E fui até a Guiana, onde estão lá explorando o petróleo. Eu fui até Roraima. Essas regiões da Amazônia que são pobres, né, assentadas em cima de toda a riqueza, precisando que o país tenha uma orientação, uma política para desenvolver o Brasil. Agora nós estamos parados, interditados. Essa é a situação do Brasil. Deixa eu só fazer duas rapidamente, aí vamos embora, Xandão. Mete bronca aqui, hein? Hoje é contigo. Só vamos. Eu não vou falar nada, vou deixar contigo, mas é que eu precisava pegar o gancho. Deixa com o Super. Papai Lula merece uma estátua? Vamos jogar real. Não, não merece. E principalmente o Lula mais recente é que não merece mesmo. O Lula mais recente entregou-se de vez a uma política de ressentimento, de mágoa, de rancor. É um homem que parece atormentado por alguma coisa. O Lula, eu conheço o Lula porque eu fui presidente da Câmara quando ele era presidente, eu fui ministro, fui líder do governo. Era um homem leve, capaz de tolerar as diferenças. Hoje não. Além do mais, o seguinte, entregou a Amazônia às organizações não governamentais financiadas do exterior. Era a minha segunda pergunta. Marina Silva recebeu lá uma homenagem na França agora. Pergunta. Marina Silva que está vindo para Senado por São Paulo, porque lá por lá ela não se elege. Como é que o senhor vê a Marina Silva? Ô Felipe, a Marina Silva é do Acre. Isso. Eu te digo com toda certeza, e você pode convidá-la para vir aqui e dizer que não é verdade. Eu vou mais ao Acre do que a Marina. Estou tentando trazê-la. Pode ter certeza. Eu vou mais ao Acre do que a Marina. A Marina é responsável por uma política que destrói o futuro da Amazônia e ela não ficou lá para arcar com as consequências. Ela veio para São Paulo, ela mora aqui, mora nos Jardins, é deputada federal por São Paulo. Ela disse que a Amazônia é um paraíso e correu do paraíso, deixou para lá e veio para aqui. Agora a política dela é do atraso da Amazônia, do congelamento da Amazônia. Condena a Amazônia a ter as maiores taxas de mortalidade infantil do Brasil, as maiores taxas de analfabetismo do Brasil, as maiores taxas de doenças infecciosas do Brasil, os piores indicadores de saneamento básico do Brasil. Eu fui no Amapá. O Amapá não se pode ter uma roça, não se pode criar uma vaca, não se pode explorar o minério, não se pode fazer nada. Agora o Amapá tem 5% da população servida por tratamento de esgoto e só 30% da população com água tratada por domicílio. A situação de pobreza absoluta. Eu fui no município, chama Itaubal, esse município, lá no Amapá. O município tem 93% da população vivendo de Bolsa Família. E eu fui lá e a secretária de governo disse, olha, essa notícia é muito ruim para o município, mas eu quero que o senhor saiba que nós somos vítima disso. Claro. Não é porque nós não queremos trabalhar, é porque nós não podemos trabalhar. Ela disse, a minha família vendeu fazendas que tinha no Mato Grosso do Sul, no Paraguai, para investir no Amapá. Tudo interditado, que não pode tudo fazer. Bloqueado, não pode. Porque o meio ambiente não deixa. Não deixa, então, ela diz. Então nós vivemos... Vamos bater palma, Marina Silva, parabéns pelo seu trabalho ineficiente como ministra do meio ambiente, mas recebeu o prêmio dos franceses. Qual será o segredo? Vendilhões do Brasil? Vendilhões do Brasil? A gratidão da França e da Europa, porque ela parou o Brasil, a agricultura francesa agradece, porque toda vez que você proíbe um brasileiro de criar, de plantar, de produzir, você está favorecendo os agricultores americanos e europeus. Eles agradecem, eles não vão dar todos os prêmios, porque vocês estão proibindo os nossos concorrentes de concorrer com a nossa agricultura. Então a Marina é uma pessoa muito benquista nas casas reais da Europa e nos Estados Unidos, porque ela, com a política de meio ambiente, favorece o agricultor europeu
e prejudica o agricultor brasileiro. A equação é muito simples. Não, impressionante, porque eu ia fazer exatamente a mesma pergunta. Você falou... Tudo que vocês comentaram aqui até agora, eu tô 100% de acordo. E, assim, eu vou mais longe. Para mim, o problema central é que essa farsa que foi imposta para nós como a tal da democracia possibilitou que essas pessoas chegassem até o poder. O povo é manipulado. Tudo isso que foi comentado aqui na mesa até agora não é transmitido pelos meios de comunicação. Se um político como a senhora Marina Silva falta com o seu dever precípio com a população e não é cobrada pelos próprios meios de comunicação, se é o contrário, na verdade, que acontece, os meios de comunicação propagam só o que não presta, né? Propagam mentiras, toda essa lavagem cerebral e não vão direto ao ponto, quem no final das contas tá lá para poder fiscalizar e cobrar? Eu aposto, olha só, eu vou falar por mim mesmo, eu sou um streamer, eu sou do meio aí do YouTube, a meninada que me acompanha nas lives, eu acredito que 90% não sabia dessas informações que foram colocadas aqui. Esse descaso. Eles sabem que ocorre um descaso no Brasil. A gente comenta sobre isso lá na live direto. Mas com essa riqueza assim, de detalhes, ninguém tá a par dessa situação. Meu, já pensou só 5% ter água tratada dentro de casa? É um absurdo. É por isso que isso é escândalo. Isso é escândalo. Na verdade, o Brasil, como um todo, ele já carece de saneamento básico, não é verdade? Só que nas telas das televisões a gente não vê isso sendo colocado como tônica para ser resolvido, né? Um problema, um grande problema. Para mim isso aí é assim, é um problema que compromete tudo ou mais, porque se a população não tem saúde, não tem acesso à alimentação de qualidade, não tem acesso à educação de qualidade, infraestrutura no geral, como que a gente pode se desenvolver? Como que a gente pode imaginar chegar um dia a ser igual o que a China está fazendo lá com o processo econômico industrial, por exemplo? Ou como qualquer outro país adiantado? Ué, o básico do ser humano não é isso? É se alimentar? É poder sobreviver de forma digna para poder aspirar a uma condição de vida melhor para ela e para os seus semelhantes? Não é disso mínimo, que se trata? Isso é dignidade, pô. É isso. Todo mundo quer trabalhar e poder ver o usufruto do seu trabalho. Só que parece que nós aqui comentando isso, uma coisa básica como essa, algo assim que não era nem para estar na mesa, como o próprio Aldo comentou agora há pouco, são coisas. Falando de políticos não atrelados à corrupção, de que eles devem servir a população. Isso é uma coisa tão básica que não deveria nem ser discutido, mas o Brasil está muito para trás. Aí eu faço a mesma pergunta. Como que uma pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, sabendo que ela é testa de ferro do estrangeiro? Porque os franceses, o primeiro mundo, eles estão preocupados com os interesses dele, é assim que eu vejo. Eles já esgotaram todos os recursos deles. Sim. E não querem que ninguém se desenvolva mais. Não, e pior que assim, nunca também tiveram tantos recursos assim, né? Quem tem recursos de verdade é aqui, é o tal do terceiro mundo. É Brasil, é Argentina, é Venezuela. Somos nós aqui, né? A África do Sul, que também foi saqueada, a história do país é essa, não é verdade? Sim. Então, como que uma pessoa consegue? Eu, sinceramente, pra mim, já deveria, né? E não acontece, infelizmente, uma movimentação gigantesca para cobrar não só a Marina Silva, mas todos. Lula, todos os que passaram, principalmente pela presidência da República, pelos crimes de lesa pátria que cometeram, além de deixar de cuidar do povo desse jeito básico que a gente está comentando aqui, com coisas básicas, a entrega de setores estratégicos do Brasil, que é o que nos possibilitaria gerar mais empregos, para poder gerar também menos dependência do primeiro mundo. É isso que eu ia perguntar. Aldo, vem cá. O que você acha das privatizações? Porque veja essa Sabesp aqui em São Paulo. Tem coisa estranha. Porra, só uma empresa entrou na licitação. Parece encomenda. Lógico, porra. A licitação é para você ter uma lista enorme de pessoas para leiloar o negócio sobre ser uma. E além do mais, o seguinte, porque rigorosamente, Felipe, não é privatização. Uhum. Porque no caso do setor elétrico aqui de São Paulo, não foi privatizado, foi transferido de uma empresa estatal do Brasil para uma empresa estatal italiana. Entregue escancarada, não é? A Enel não é uma empresa privada italiana, é uma empresa estatal. Eu era secretário da Prefeitura de São Paulo e recebi lá a ministra da Itália, que veio tratar dos interesses da Itália. A China também. Você está transferindo empresas estatais brasileiras ou empresas privadas brasileiras também para empresas estatais chinesas. Então não é nem privatização, é desestatização no Brasil para estatização em um outro país. E Perfeito. As consequências? Vá ver a conta de luz. Vá ver a conta de luz, o que é que resultou. E vá ver também o que aconteceu com a manutenção. Você, se
cair uma energia na tua casa ou na tua empresa, se você tiver muita sorte, vai levar 24 horas. No mínimo 24 horas. No Brasil inteiro está assim, porque eles cortam a manutenção, aumentam o preço das contas de luz, de água e de tudo. Estava aqui numa recepção, esperando lá uma conversa, e passou a moça que limpa o chão, né? Eu disse, tudo bem, como vai a senhora? A senhora é de onde? Quanto ganha? Um salário mínimo. Quanto paga de aluguel? R$800. Nossa Senhora. Quanto paga de luz? R$300. Quase metade da aluguel. Quando paga de água? R$120. O que é que sobra? Aí eu só coloquei o aluguel, R$800, e deve ser aluguel de uma casa muito simples, claro. R$800. Claro. Qualquer apartamento de classe Uma média hoje é comunidade. 2, 3. Aqui em São Paulo? É. Pô, aqui em São Paulo é pra 3 pra cima, fácil. Isso, pronto. Fora E de condomínio, qualidade, fora de qualidade condomínio. questionável. E exatamente. R$800 de aluguel, 300 de conta de água, 120 de conta de luz e a feira. E a despesa da farmácia. Ora, essa é a situação. Ou seja, a água e a luz no Brasil passaram por um reajuste completamente absurdo. Então é preciso ver, você privatizar ou não é um tabu. O que você tem é que medir o resultado e as consequências para a população. Exato. Vai ser bom para a população? Privatize. Vai ser bom somente para dar lucro para o empresário? Não, fica na mão do Estado, principalmente se prejudicar os mais pobres. Eu acho que esse deve ser o critério. Porque você vai lá na Amazônia. Amazônia, porque eu falo da Amazônia? Eu falo da Amazônia, Felipe, Xandão, Certo. porque é uma realidade desconhecida. O Brasil não sabe o que é aquilo. Aquilo tem uma narrativa das ONGs, que vende uma narrativa, mas a realidade é completamente outra. Você tem o maior número de escolas que não tem água e nem luz. Eu estava descendo o rio Purus, lá no Amazonas. Aí vi um grupo de crianças, um rio muito largo, né? 4 quilômetros de largura, 2, 3, 4 quilômetros. No meio do rio, eu vi um grupo de crianças descendo de uma canoa. Aí eu disse, aquelas crianças, o rapaz da canoa, uma voadeira, né, uma canoinha com motor de polpa, disse, não, é uma escola. Eu digo, eu quero ir na escola. Aí ele disse, eu desci. Subi um barranco, 40 metros, em cima do barranco estava a escola. Um prédio simples, entrei, estava lá o professor, eu olhei para o chão, um colchão. Em torno do colchão, toco de vela. Eu disse, que é isso, meu Deus do céu? Aí eu disse, professor, o senhor mora aqui na escola? Ele disse, mora aqui, durmo aqui. E essas velas? Ele disse, eu uso à noite para corrigir prova. Ou seja, a escola não tem luz. Meu Deus. Aí eu fui no banheiro, vi que a escola também não tem água encanada, apesar de estar a 50 metros de um dos maiores rios do mundo, mas não tem água tratada. Eu voltei para Brasília, eu era deputado na época, e fui no Ministério da Educação. Milhares de escolas assim. E o professor é aquele multiclasse. Ele alfabetiza, dá o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, não sei se é a quinta série. Só vai na cidade uma vez por mês para receber o salário. Vive ali como um sacerdote. Dorme ali, ou seja, uma alma generosa. E eu vi uma outra escola, dessa vez no Rio Xingu, onde quem morava na escola era uma menina, uma professora. Eu digo, só Deus para proteger essa criatura dentro da mata, da selva. Ela morava sozinha para dar aula àquelas crianças. Essa realidade quem conhece? Quem sabe que o município com maior índice de analfabetismo do Brasil é um município lá de Roraima, que eu conheço, chamado Iramutã, e que nesse município mais de 90% da população é indígena. O prefeito é indígena, o vereador, o secretário, e é o maior índice de analfabetismo do Brasil, segundo o IBGE, o que prova que essas organizações não governamentais que dizem que protegem os índios não protegem nada, protegem os seus interesses, vive arrecadando dinheiro para prometer proteção aos índios e não protegem ninguém, a não ser a sua própria renda, o seu próprio meio de vida, que é essa organização não governamental que recebe dinheiro do exterior.